Olá, melhorandos e melhorandas. Aqui é o Vitor Pelletti falando. No Melhorando Investimentos, trabalhamos com investimentos de médio, longo e curto prazos, principalmente para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então vamos lá? No vídeo de hoje, iremos falar sobre o que é reserva de emergência, sua importância, onde colocar e quanto ter de reserva. A reserva de emergência é uma quantidade de dinheiro que guardamos com o intuito de, se houver um problema, teremos essa reserva para poder lidar com aquele problema. Ela é importante para nos protegermos de imprevistos que podem acontecer ao longo da vida, seja eles um problema de saúde, que a assistência médica não cubra, pode ser a quebra do veículo, onde teremos que arcar com a manutenção cara, e pode ser até mesmo a perda do emprego, onde teremos uma perda da renda. E aí, num momento frágil, ela poderá nos sustentar durante esse período até arrumarmos outro emprego. É importante que a reserva de emergência seja colocada em investimentos que tenham liquidez diária, ou seja, que podem ser resgatados no mesmo dia ou, no máximo, no dia seguinte. É importante que sejam seguros, de forma que, quando precisarmos do dinheiro, não correr o risco de o investimento estar desvalorizado. E por último, mas não menos importante, que tenha uma renda minimamente viável. Eu considero uma renda minimamente viável 100% do CDI. Então, investimentos que tenham menos do que isso de renda não considero interessantes, mesmo para reserva de emergência. Como exemplos, podemos citar a poupança, que é um investimento seguro, é garantido pelo FGC, tem liquidez diária, podemos resgatar a qualquer momento, porém rende menos do que 100% do CDI. Logo, não acho uma alternativa muito interessante. Outro investimento bacana são fundos de investimento DI. Esses fundos são interessantes, eles têm segurança, geralmente investem em títulos do Tesouro. Eles têm uma liquidez boa, geralmente diária, porém é importante verificar isso quando for investir no fundo, uma vez que existem fundos DI que não possuem liquidez diária. Outro ponto muito importante a ser observado é a questão da taxa de administração, que quanto menor, melhor, e a questão do come cotas, que acaba antecipando o imposto de renda. E esses dois últimos pontos fazem com que eu também não goste muito dos fundos DI para reserva de emergência. Outra opção que podemos utilizar são os CDBs de liquidez diária. São investimentos seguros, uma vez que são garantidos pelo FGC, possuem liquidez alta, como o nome diz, liquidez diária, e a parte da rentabilidade é importante nos atentarmos que tem que render no mínimo 100% do CDI. Se não render no mínimo 100% do CDI, tem pessoas que aceitam, mas eu considero que é uma rentabilidade não muito agradável. Outra opção interessante é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é uma opção que é muito segura, uma vez que estamos emprestando dinheiro para alguém que tem a máquina de fazer dinheiro, que é o governo. Tem uma ótima liquidez, uma vez que é liquidez D+0, D+1, então no máximo no dia seguinte terá resgatado o dinheiro se for necessário. E quanto à rentabilidade, é um pouquinho diferente a remuneração, já que a taxa Selic mais uma taxa fixa, mas basicamente rende bem próximo de 100% do CDI. Então, tanto os CDBs de liquidez diária como o Tesouro Selic acho opções interessantes para reserva de emergência. Então vocês devem estar me perguntando, melhorandos e melhorandas, qual o valor que eu devo deixar na reserva de emergência? Ela deve ter de 3 a 12 meses dos nossos custos mensais. Porém, esse balizamento deve ser feito a partir do risco do seu emprego ou do seu trabalho. Por exemplo, caso seu emprego seja CLT, funcionário público, que tenha maior estabilidade de ganhos, tenha seguro-desemprego, podemos adotar de 3 a 6 meses de custos mensais. Dessa forma, se pegarmos um exemplo de R$3.000 de custos mensais, daria de 9 a 18 mil reais de reserva de emergência. Caso seu trabalho seja como autônomo, que tenha maior instabilidade da renda e até mesmo podendo ficar um período inteiro sem renda, é importante considerarmos de 6
a 12 meses dos custos mensais. E nesse mesmo exemplo, com um custo mensal de R$ 3.000, a reserva de emergência teria de R$ 18.000 a R$ 36.000. É muito importante, antes de pensarmos em investir, montarmos a reserva de emergência, uma vez que numa situação de emergência e não termos liquidez ou termos que vender investimentos de médio, longo prazo, inclusive em renda variável, podemos ou não ter acesso ao dinheiro, por não ter liquidez, ou termos uma desvalorização do patrimônio e não termos o valor que esperávamos para aquela reserva. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com amigos e parentes. Até o próximo vídeo e muito obrigado!